né? Nos deixou preocupados e muitas vezes, né, aflitos com as nossas dores, com as dores dos nossos amigos, dos nossos familiares, apreensivos. Mas não por acaso nós estamos aqui. E quando nós vamos aos espíritos, quando eles nos fazem um retrato, a Joana de Ângeles eu costumo dizer que ela faz a análise da nossa sociedade como se fosse, né, cortando, né, com bisturi. Mas não só ela, né? Emmanuel também faz isso, analisando a nossa sociedade. Mas a Joana, nos livros da série psicológica, ela utiliza muito isso, né? E o Divaldo, em 1999, há uma mensagem de Vitor Hugo, em Salvador, que ele intitulou de A Grande Noite. E se nós pegarmos essa mensagem, que é de 1999, e ele vai fazendo um retrato da sociedade, ele vai trazendo como nós, né, como humanidade, evoluímos tecnologicamente, mas moralmente, muitas vezes, parece que sofremos uma regressão. Porque os valores conquistados pela humanidade foram sendo colocados de lado por essa mesma humanidade que está doente. E por que a humanidade adoeceu? Porque se afastou de Deus. Esqueceu-se da sua essência divina. Como a Joana nos fala no livro Filho de Deus, já te lembraste que és herdeiro de Deus? Já te lembraste da tua ascendência divina? Que és herdeiro de Deus? E o homem perdeu esse endereço. O homem perdeu, infelizmente, esse endereço. Então, o Vitor Hugo faz uma fotografia do nosso tempo, de 1999, que ela continua atual. Ele fala das perversões, dos crimes, do homem ter perdido esse valor moral, da moralidade mesmo, da moralidade. Eu sempre, muitas vezes eu fico refletindo sobre esse momento que nós nos recolhemos na nossa casa, eu lembro do A Caminho da Luz de Emmanuel, pela mediunidade do Chico. Eu acho que é um livro que todo mundo leu, né? A Caminho da Luz. É muito interessante porque ele faz um histórico da humanidade. Ele faz um histórico da humanidade. Como nós percorremos, né? É uma síntese, evidentemente, né? Porque não dá para contar milênios num livro apenas, mas ele faz uma síntese que é muito interessante. E ele nos lembra que o Império Romano afundou na falência moral, em que não havia mais limites para as ações de perversão, de desrespeito ao outro. E nesse momento, né, ele fala da direção de Deus, da direção do plano espiritual, em que a humanidade vai mergulhar, pouco a pouco,
naquilo que nós identificamos com a Idade Média, que é a construção dos feudos, das cidades muradas. E toda vez que eu ia ao caminho da luz e via a sociedade, o que os espíritos estavam analisando da sociedade decadente, eu ficava pensando, que momento será que Deus vai fazer com que nós vamos ter que mergulhar em nós mesmos, nos fecharmos? Mas não dá mais para a gente ficar atrás de muros. E aí, a grande surpresa, estamos atrás das paredes de nossas casas. E Emmanuel diz que aquele momento tinha um objetivo, que era levar o homem a mergulhar em si mesmo e encontrar em si o endereço de Deus. Porque Deus está em nós. Nós somos filhos dele, Deus está dentro de nós. E nós precisamos fazer sempre esse mergulho quando nos perdemos para encontrá-lo de novo. É aquele filho pródigo voltando à casa do pai. E estamos vivenciando isso. Aquilo tudo que nós víamos, uma humanidade que não sabia para onde caminhava, moralmente perdida, ficou atrás de parede, atrás de muros, outros muros, os muros das nossas casas, para termos a oportunidade de refletir sobre nós mesmos e encontrar Deus em nós. Porque só quando o encontramos vai ser possível vencer esse desafio de viver e servir com alegria e em paz. Aí nós perguntamos, eu me pergunto sempre, eu acredito que todos nós nos perguntamos, quando terminará? Nós talvez já tenhamos lido o livro do Manuel Filomeno, pela mediunidade do Divaldo, dos rumos do mundo de regeneração. Ele ali diz que durará cerca de 2 anos. O livro começa em setembro de 2019. 2 anos, se for exatamente aquilo, setembro de 2021. Mas ele faz outra observação, que nos remete a Jesus pouco antes dele dar a última ceia. Ele diz que depende de nós, depende da humanidade. E aí, por que eu lembrei de Jesus? Porque Jesus conta 3 vezes, por parábolas, o que acontecerá a ele. Fala da sua morte. Aos apóstolos. E talvez ali eles não tenham entendido de que ele estava falando, de quem ele estava falando, o que era mesmo aquilo. Mas a última passagem, ele diz assim, nada disso precisaria acontecer se o que eu digo fosse ouvido. Então ele dizia que a sua morte não era obrigatória, se os homens o ouvissem. Como nós ainda não ouvimos, nós estamos aqui lutando contra esses desafios que a vida vai nos apresentando. E nós precisamos, para a evolução das nossas almas,
Então, o que fazer para bem viver? Para bem viver. O mundo e os homens, embora nós sabemos disso, nós podemos contribuir com a transformação através do nosso exemplo, mas nós só poderemos dar exemplo se nós nos transformarmos. Então, toda transformação que nós quisermos do mundo, aquilo que Gandhi dizia, né? Que cada um fosse a transformação que esperava do mundo. Então, toda a transformação que nós quisermos, nós teríamos que primeiro fazer essa transformação em nós. O que nós queremos para viver e servir em paz e contentamento? O que nós esperamos? Em geral, nós esperamos de compreensão, amor, tolerância, que os outros tenham para conosco. Como nós estamos agindo? Paciência, não é? Indulgência, perdão, porque também erramos. Mas nós estamos exemplificando. Então, é pelo nosso exemplo que nós vamos contribuir com essa transformação. Então, toda mudança, a paz, o amor, a alegria que queremos, começa em nós. Começa em nós. Então, nós como conseguir alegria e contentamento, e nós nos justificamos às vezes quando estamos mal-humorados, né? Quando estamos impacientes. Ah, mas também vocês, né? Olha só, você viu o que está acontecendo no mundo? Como é que eu posso ser feliz? Vocês já ouviram isso? Eu não posso servir com alegria no meio do que está acontecendo. Por que não? Todos nós conhecemos a história do Jerônimo Mendonça, não conhecemos? E alguns de vocês conheceram também o Amazonas, né? E que era um exemplo de alegria, era um exemplo de alegria. Todo mundo que visitava o Amazonas saía, né? As pessoas saíam, muitas vezes quem não conhecia achava que ia levar algum amor, alguma caridade, né? Ia fazer uma caridade, não era? Ia fazer uma caridade de visitar os rancenianos. Quando chegava lá, quem fazia caridade ali eram eles, aqueles que chegavam ali para visitá-los. Da alegria que eles tinham. O Jerônimo Mendonça tinha um sonho, era jogar bola, ser jogador de futebol. Com 17 anos, ele começou a ter as primeiras dores do reumatismo, né, da artrite reumatoide, nas articulações. Aos 19 anos, ele começou a andar com muletas de tantas dores. E pouco a pouco, a doença foi avançando e ele acabou numa cadeira de rodas e, por fim, numa cama ortopédica. E ele foi perdendo todos os movimentos do corpo. No final, ele não tinha nenhum movimento. A ponto de um dia, com aquela cama amarrada, ele tinha que ser amarrado para não cair. Amarrado naquela cama, ele viajou o Brasil inteiro fazendo palestra. A tribuna dele era a cama.
O pessoal chamava mesmo de a tribuna, né? E ele viajava o país numa Kombi. Botava uma cama ali. E as pessoas que o conheceram disseram que ele era brincalhão, alegre, nunca reclamou da situação dele. E uma vez, diz que os amigos, quando ele ficou cego, ele ficou 32 anos naquela cama e 20 anos cego. Ele perdeu a visão. Durante 20 anos, os últimos 20 anos da vida dele, ele era cego também. E aí, os amigos dele liam para ele, liam os livros espíritas para ele. E o levavam para todos os lugares, e levavam ao cinema também. Um dia ele estava lá no cinema, não sei se você já conhece essa história, e uma senhora, no meio do filme, levantou, talvez para ir ao toalete, e esbarrou na cama dele, estava escuro, né? Ele estava ali, no corredor, claro, e ela esbarrou na cama e disse, mas que coisa, eu encontro sempre com esse paralítico, todo lugar que eu vou ao campo de futebol, esse paralítico está lá, eu vou para não sei aonde, todos os lugares que ela ia, ela encontrava com ele. Aí ele, ficou assim e disse para ela, também a senhora não para em casa? Aí ela começou a rir, eles riram juntos, né? E se tornaram amigos. Ela se tornou amiga dele, eles se tornaram amigos, né? Então, ele diz que ele era muito alegre, né? E certa vez, ele estava dando uma entrevista numa rádio, acho que em Minas, né? Ele era de Minas, na cidade dele, Tuiutaba, e diz que em várias outras cidades ele fundou creches, centros espíritas, lares, fez movimentos. Ele foi numa cama ortopédica, ele não perdeu a alegria de viver e nem a alegria de servir, porque fundou creches, centros espíritas, lares, bazar, tudo ele fez, né? Livrarias. E certa vez ele estava dando uma entrevista e o locutor perguntou para ele, Jerônimo, o que seria para você, neste momento, a felicidade? E ele tem a seguinte resposta, virar de lado, porque ele não podia virar de lado por causa das dores e comprimia. Ele usava, nos últimos anos, botava um saco de areia sobre o peito dele, porque era aquele peso que amenizava a dor. E ele não podia virar de lado. Então, ele disse que seria ele virar de lado. E aí tocou o telefone, chamaram lá, alguém queria transmitir um recado para o Jerônimo. Aí foram ver o que era. O recado era de uma moça com 36 anos, que tinha tudo na vida, e que naquele momento ela tinha decidido, ela não tinha dificuldade financeira, dificuldade nenhuma, mas ela estava entediada e tinha decidido acabar com a vida. E ela não sabe como, a rádio, ela tinha ligado o rádio, e foi justamente quando o Jerônimo Mendonça estava dando a entrevista. A gente sabe que não é por acaso, né? O anjo de guarda botou lá naquela rádio. E aí ela ouviu o locutor falar da condição do Jerônimo, como é que o Jerônimo estava e tudo, e o Jerônimo dizer que a felicidade para ele seria virar de lado. E ela se deu conta, como hoje os jovens diriam, a ficha caiu. Por que eu estou reclamando da vida? Ele está amarrado numa cama, ele quer só virar de lado. E eu estou reclamando de quê? E aí ela ligou para agradecer, porque ali
né, ela tinha resolvido viver. Então, esses exemplos, eu achei um exemplo. Ele hoje é um rapaz de 32 anos, ele é um indiano. Ele nasceu com paralisia cerebral. É Akshan Gupta. Ele tem em torno de 32 anos hoje, né? Ele foi dado como morto quando ele nasceu. Ele ficou sem se mexer durante 4 horas. Depois de 4 horas, se mexeu. Aí viram que estava vivo. Ainda bem que não levaram, né? Como morto. Esperaram ali, ele se mexeu. Mas eles não tinham esperança que ele vivesse. Ele tem PhD na Universidade da Índia, né? E ele costuma dizer, se você é determinado, você consegue. E ele, né, sem apoio, ele prosseguiu, né? Ele tem doutorado em cérebro computador. E ele diz, se você é determinado, você consegue qualquer coisa. É preciso dar o primeiro passo. Você não pode esperar que os outros o apoiem. Nunca me trataram como deficiente, ele nunca reclamou de nada. Então, esses espíritos são espíritos que nos dão, se nós lembrarmos de Helen Keller, né? São espíritos que nos deram exemplos, né, de conquista, de luta, que não se entregaram e tiveram dificuldades que nós nem chegamos perto. Então, a Joana de Ângeles, no livro Alegria de Viver, logo no prefácio, a Joana, ela faz alguns comentários, né? Que na sociedade atual escasseiam a paz e a alegria, que são fatores indispensáveis para o bem-estar e o progresso dos homens, que está no nosso tema, não é isso? Viver e servir em paz e contentamento. Então, ela frisa que a paz e a alegria são fatores indispensáveis para o bem-estar do homem e para o nosso progresso. As alienações decorrentes de muitos fatores e a insatisfação quase geral respondem pelo cansaço, pelo desinteresse ou pela desabalada correria das multidões em busca de coisa nenhuma. Que é isso? Às vezes a pessoa corre, mas está correndo por quê? Por nada. Existem, né, pessoas que não estão trabalhando, não estão indo para o trabalho e estão com uma pressa, né? O excesso de conforto. Agora, eu lembrei, para a gente, né? Eu lembrei de uma coisa. Um dia à noite, eu estava saindo do meu exercício físico, né? Que eu sempre faço. E estou atravessando a rua, aí vem uma pessoa, né? Me olhando, não sei por quê, uma mulher, né? E ela começa a falar sozinha, porque não tinha mais ninguém, né? Mas que coisa! Essa pessoa andando devagar e não sei o quê. Olha só, eu não estava perto dela, não estava incomodando a passagem dela, eu estava incomodada com o meu caminhar. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Nós arrumamos problemas para nós, né? Ela arrumou um problema para ela, ficou preocupada com o meu caminhar. Meu Deus, isso é motivo de preocupação? Então é isso, né? A pessoa corre em busca de coisa nenhuma. O excesso de conforto em uns e a escassez do conforto na maioria dos lares, a saturação propiciada pela vida moderna, assim como a ansiedade por sensações novas,
tem promovido a ampliação do comportamento angustiado. Então, as pessoas se angustiam, né, por quererem, pela ansiedade de quererem novas sensações, especialmente, né, conquistas da vida moderna, tornando os homens fantoches, massificados pelos veículos de comunicação. Muitas vezes nós temos a impressão que é como se saíssem de fábrica, né, em série. E ele diz que os veículos de comunicação são eficientes vendedores de quimeras e sonhos que se transformam em pesadelos. Cultura, arte, ciência e tecnologia em grande abundância no mundo, no entanto, insignificante seara de luz, de amor e de felicidade. Por quê? Se a cultura, a arte, a ciência, a tecnologia, né, contribuem, e nós não, e nem os espíritos negam a contribuição que eles trazem para a humanidade, mas nós não encontramos a luz, a felicidade, e nessas áreas. A luz, nós já sabemos, nós que já encontramos o Cristo, nós já sabemos onde nós encontramos a luz. É o Evangelho. E aí ela fala das questões sociais de hoje, das agressões, né? Agredindo-se reciprocamente as criaturas. Isso é de 1987, minha gente, imagine. Agredindo-se reciprocamente, as criaturas investem umas contra as outras sem causa aparente. Muitas vezes só com medo de serem atacadas. Aquele velho mecanismo de defesa. E ela falou isso em 1987. Continua atual. A desconfiança arma as pessoas. E aí ela faz uma observação e destaca essa observação. 2000 anos de cristianismo e escassas colheitas de fé como de fraternidade. Vamos lembrar de Jesus, em que Neio Lúcio conta isso em Jesus no Lar, Amélia Rodrigues também nos relata isso, que Jesus, olhando em determinados momentos, contados por Amélia e pelo Neio Lúcio, e contado pelo Eurípides Barçanufo, um acontecimento, um sonho que ele teve, com Jesus chorando. E ele pergunta: por que choras? Por aqueles que não te conhecem, pelos tiranos do mundo? Não. Eu choro por aqueles que me conhecem a minha mensagem, mas não fazem o que eu digo. Então, pensemos nisso sempre, né? Jesus conta conosco. Jesus nos aguarda. Aguarda que nós sejamos cristãos, que vivamos o Evangelho. Como Paulo dizia, não mais que eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós, certamente, nessa encarnação, pelo menos eu falo por mim, não vou chegar ao ponto de Paulo. Mas nós temos de começar. Como Joana nos fala, é preciso dar o primeiro passo. E aí ela nos lembra que certamente nesse mar, né, nesse oceano tumultuado que nós estamos inseridos na Terra, existem muitas ilhas de amor e serviço. Existem casas como as nossas, como o SEACE, como o Lar de Teresa,
casas de outras religiões voltadas para o bem, levando, né, expandindo o evangelho, e casas de outras organizações voltadas para fazer o bem, para levar exatamente a luz. Surgem, diz ela, e multiplicam-se os apóstolos modernos e os heróis do bem, os santos ignorados e os missionários da caridade nos vários departamentos da Terra e nos vários campos de comportamento. A vida é bênção de Deus. E viver com a alegria que decorre da consciência tranquila, de um coração em paz e de uma conduta reta. Então, é claro que nós não vamos nos alegrar com a tristeza das pessoas, nós não vamos, né, estar em paz, né, por conta do que está acontecendo. Nós vamos estar em paz e com alegria porque fazemos o que temos de fazer, como a Joana diz aqui, com a consciência tranquila. O que é a felicidade que vai nos trazer a paz e vai nos trazer a alegria de se viver e de servir? Vai ser cumprir com os nossos deveres. Nossos deveres na família, nossos deveres no trabalho, nossos deveres profissionais, nossos deveres na comunidade em que nós estamos, nas casas espíritas, com os nossos amigos, no nosso prédio, cumprir com os nossos deveres. Cumprindo com fazer aquilo que temos de fazer, e nós sabemos o que temos de fazer. E colocar o Evangelho em nossas vidas, para que possamos servir, todos nós, de algum momento nós influenciamos outras pessoas, para que nós possamos influenciar essas pessoas. E lembrar o que a Joana nos diz aqui. A vida é bênção de Deus. E para nós que já sabemos disso, é uma oportunidade que Deus nos deu. Somos espíritos imortais, estamos vindo de outras existências e teremos ainda outras pela frente, até chegarmos ao estágio de espírito puro, nós já sabemos disso. E nós sabemos, como Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então, hoje nós colhemos o que nós plantamos, nós semeamos, hoje estamos colhendo. Nós não aceitamos estar aqui, neste momento, entre paredes, entre muros, distanciados, e tendo que, estamos nós aqui reunidos, unidos, juntos, pelas nossas vibrações de amor, pelas nossas vibrações de gratidão a Deus, porque nós temos essa tecnologia que possibilita que nós estejamos aqui reunidos. Estamos longe, né, distantes fisicamente, mas estamos pertinho, pela nossa vontade, pelo nosso sentimento, e por essas telinhas. Que Deus abençoe aqueles que contribuíram para isso. Agora façamos a nossa parte. Aonde formos, onde estivermos, que nós lembremos que nós somos aqueles com que Jesus conta. Nós não nos dizemos seguidores dele, então nós temos que dar o exemplo do que ele nos deixou. Aí nós vamos ter que nos educar, sim, na voz, no relacionamento com o outro, aprendendo com Deus, né? Aprender comigo, manso e humilde de coração.
Então diz ela, né? A vida é bênção de Deus e viver com a alegria que decorre da consciência tranquila, de um coração em paz e de uma conduta reta é o mínimo que a todos nos cumpre apresentar, como gratidão ao Criador, que prossegue amando-nos sem desfalecimento nem azedume. Então, como tema, o desafio de viver e servir em paz e contentamento, que fique essas palavras de Joana. A vida é bênção de Deus e viver com alegria decorre da consciência tranquila, de um coração em paz e de uma conduta reta. É o mínimo que a todos nos cumpre apresentar como gratidão ao Criador, que prossegue amando-nos sem desfalecimento nem azedume. Leon Denis tem uma frase que eu gosto muito. Que importa que faça escuro lá fora, se há luz dentro de mim. Então, que nós possamos ser, como dizia Francisco de Assis, nós possamos ser aquele que leva o amor, a paz, a alegria, a concórdia, que nós possamos mais entender e que ser compreendido, mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Que possamos ser os instrumentos da paz e do amor, construindo essa nova era para a qual viemos. Nós viemos para isso, para a construção de uma nova era. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.